Amados irmãos, queridos amigos, irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que dia a dia o Senhor assista a você em suas necessidades e que Ele satisfaça todos os desejos do seu coração, de acordo com o querer dEle, de acordo com a vontade dEle. Deus é contigo. Obrigado por assistir às mensagens. Não esquece, deixa o like, tá bem? Não esquece, deixa um like, compartilhe os vídeos e assiste até o final. Deus tem uma bênção especial para você na mensagem. A mensagem pode ser dura. Às vezes Deus não vai passar a mão na sua cabeça. Não pense que Deus vai fazer isso, que Ele não faz. Uma coisa que eu aprendo dia a dia com Deus é isso. É que Deus, Ele sempre vai trabalhar pela minha felicidade. E muitas vezes Ele vai dizer não. Porque Ele sabe que o não é o melhor para mim. Não me traz liberdade, não me traz felicidade. O não para mim é a palavra da felicidade. E a palavra do universo é não, né? Deus, Ele não tem interesse em você morrer, em você ser infeliz, em você viver fracassado e derrotado. Não, Deus quer que você seja feliz, seja pleno, seja completo. Por isso Ele vai dizer não para você muitas vezes. Ele disse não para Daniel, Ele vai dizer não para mim, Ele vai dizer não para você, tá certo? E o não na vida de Daniel foi muito significativo. A gente sabe quando ele disse não para a Babilônia, ele estava dizendo sim para Deus, tá certo? Não comer era difícil para ele, assim como não é para nós, né? Não trabalhar no sábado, não comer qualquer comida, não vestir qualquer roupa, não falar qualquer linguagem, não seguir qualquer filosofia. Então, às vezes, isso vai doer na gente, mas é o melhor para a gente. Certo? E a gente tem que aprender que a nossa identidade é o mais importante, né? Quem é você? E quem é Deus para você? Então hoje nós vamos começar no capítulo 2, nós vamos falar quem é Deus, né? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Ele poderia ter dito não à humanidade, mas Ele simplesmente disse não à comodidade, ao reino dos céus, ao seu lugar no trono, e veio a esse mundo se humilhar e morrer por cada um de nós. Ele teve que dizer não para que nós pudéssemos ter o sim de Deus para a salvação. Paulo explica isso lá no livro de Efésios, né? O não de Deus é para a nossa felicidade, porque quando Jesus Cristo veio, nós nos tornamos o sim de Deus. Ô Pai, ajude-nos a cada dia a entender a Tua vontade. Ajude-nos a cada dia a compreender os Teus planos. Ajude-nos cada dia, Senhor, a depender do Senhor em tudo. E se passarmos por provas, dificuldades e perdas, ajude-nos a aceitar isso como providência do Senhor para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar e, acima de tudo, para a nossa salvação. Conduz a nossa vida, conduz os nossos caminhos, conduz as nossas escolhas, conduz as nossas atitudes, o nosso comportamento, para que em tudo, Senhor, glorifiquemos e exaltemos o nome de Jesus Cristo. Continue conosco e aceite a nossa adoração. Nós oramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 8. Versículo 17, está escrito: Eu amo os que me amam, e os que me procuram de madrugada me acharão. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Vou ler apenas uma frase, diz assim: os que me honram, eu honrarei.
Os que me honram, eu honrarei. Os que me amam, eu amarei. Eu amo aqueles que me amam, diz a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Deus é um Deus maravilhoso, eterno, criador. Mas Ele se interessa por cada um de seus filhos. Ele ama os seus filhos. Ele está interessado em cada um de nós. Ele está interessado em você. Ele está interessado em seus problemas. Está interessado em suas lutas. Ele está interessado em seus projetos. Ele quer fazer parte da tua história. E Daniel 2 começa justamente com Deus fazendo parte da história de um homem chamado Nabucodonosor. E o que tem a ver com o texto que você leu, Renivaldo? O primeiro texto diz: eu amo aqueles que me amam, e os que me procuram de madrugada me acharão. Veja, aqui existe uma alusão completa de que quem você deve procurar para ter a solução dos seus problemas. Quem? Nabucodonosor teve um sonho, e o sonho de Nabucodonosor o levou a ficar inquieto. Primeiro, porque ele esqueceu o sonho. Segundo, o que o sonho representa, o que o sonho significava. Nabucodonosor era idólatra. E na sua idolatria, os deuses, os sábios da Babilônia, assim como os sábios lá do Egito, assim como os sábios do Império Romano, né? Então todos eram místicos, ou seja, acreditavam em sonhos, acreditavam em profecias, acreditavam em profetas, acreditavam nos ensinos de seus pais. Então, quando alguém sonhava, esse sonho significava alguma coisa, ou significava tragédia, ou significava prosperidade, ou significava guerra, ou todo sonho tinha um significado, todo sonho tinha um propósito. Essa era a questão. Nabucodonosor está vivendo a inquietação, a inquietude, porque ele sabia que o sonho dele tinha um significado e ele esqueceu até o sonho. Ele estava ansioso. E a ansiedade tem hoje destruído tantas pessoas, causado depressão, causado estresse, causado aí medo, fobias. Muita gente hoje sofre labirintite, né? Outros são ansiosos, outros são depressivos. Milhares de pessoas hoje sofrem, milhões de pessoas sofrendo de depressão. E a depressão, eu já expliquei em um dos vídeos aí, é que você quer viver do passado. Você quer trazer o passado para o presente, porque o seu passado foi bom, porque o seu passado foi maravilhoso, seu passado foi trágico. Você quer consertar o seu passado. Meus amados, uma coisa que eu e você precisamos aprender no relacionamento com Deus. Deus não se interessa. Deus não tem nenhum interesse pelo teu passado. Seja ele bom ou ruim. Como diz a música de Alessandra Samadello, tudo passou. O dia de ontem não é relevante mais para a tua história. O teu passado não pode modificar, não pode alterar o curso da sua vida. Ou não deveria, né? Não deveria alterar o curso da tua história. Tem muita gente que hoje estão amarradas, presas ao passado, buscando solução aí no passado para que no futuro seja feliz. E você esquece de viver o presente. O presente da gente sim é importante. Ele é relevante, ele faz parte da nossa história, o presente. Porque no presente você tem que tomar decisões. A gente tem que pensar na história da mulher adúltera, né? Jesus Cristo olhou para ela e perguntou para ela: ninguém te condena? Ela disse: não, ninguém me condenou. Então ele disse: agora vá e viva diferente do passado. É isso que Deus quer de cada um de nós. Nabucodonosor está inquieto e agora
Ele quer... Nabucodonosor está inquieto, ele não sabe o que fazer, ele sonhou e esqueceu do sonho, e agora ele quer a solução dos sonhos, então ele convoca todos os deuses, ele convoca todos os sábios, todos os astrólogos, todos os adivinhos, todos os feiticeiros, ele convoca todos para a reunião solene na sua casa, no seu palácio, e agora ele diz, eu tive um sonho, mas eu não sei o que eu sonhei. E se eu não sei o que eu sonhei, muito menos o significado dos sonhos. E eu quero duas coisas de vocês. Versículos 5 a 7 do capítulo 2. Ele diz, eu tive um sonho, e para saber o sonho está inquieto o meu coração. Então, por favor, me diga o que foi que eu sonhei. Oh, meu querida, que coisa tremenda, hein? Olha que responsabilidade Nabucodonosor colocou na vida dos sábios da Babilônia, né? Ele diz assim, ó, no versículo 3, ó, eu tive um sonho e eu esqueci o sonho, e para saber o significado, e para saber o que eu sonhei, minha alma está inquieta, eu estou desesperado, eu estou com depressão, eu estou com estresse, eu estou deprimido, eu estou ansioso, porque eu quero saber o que eu sonhei. E o que esse sonho significa para mim? Aí o versículo 7, os sábios dão uma resposta que é terrível para o coração de Nabucodonosor. Versículo 7 eles dizem, não há entre nós, seres humanos, quem possa dar uma solução para o seu problema. Nabucodonosor não estava preparado para ouvir essa resposta. Ele, afinal de contas, ele convocou a religião, todas as religiões, né? Aqui ele faz uma união das igrejas, das religiões, das crenças. Não, todo mundo junto aqui, todos juntos podemos tudo. Então vocês aí, que são os poderosos da religião aí, os místicos, os sábios da Babilônia, vocês têm que ter a solução. E aí no versículo 7, eles dizem para Nabucodonosor, nós não podemos, nós não temos a solução. A religião não pode resolver o seu problema. Cuidado para que você não esteja colocando todas as esperanças do seu coração na religião. Muita gente hoje estão correndo de igreja em igreja, buscando solução dos seus problemas. Estão inquietas, estão terrivelmente tristes, deprimidas, doentes. E aí vivem correndo de igreja para igreja, de centro para centro, buscando em algum lugar a solução dos seus problemas. E quando Nabucodonosor reuniu todos os sábios, ele não convocou Daniel, né? Mas aí, no versículo 7, eles disseram o seguinte para Nabucodonosor, diga-nos os seus sonhos e daremos a interpretação. Aí, versículo 9, eles dizem assim, ó, não, versículo 10, desculpem, versículo 10. Os caldeus, os sábios, feiticeiros, necromantes, adivinhos, feiticeiros, encantadores, disseram para Nabucodonosor, nenhum mortal é capaz de apresentar a solução para o rei. A nossa religião, nossos deuses, não têm a solução para o rei. O rei teve um sonho, queria saber o que, esqueceu o sonho, e agora ele queria saber não apenas o sonho, mas também a interpretação do sonho. E a semelhança de José lá no Egito, os sábios da Babilônia, os sábios do Egito e os sábios da Babilônia não conseguiram dar. Lá em José, eles receberam o sonho. O faraó disse, eu sonhei com 7 vacas gordas, 7 espigas cheias, eu sonhei com 7 espigas magras, ressequidas, do vento oriental, e sonhei com 7 vacas magras, de tão magras e feias que eram, que dava medo, e as vacas magras comeram as vacas gordas, as espigas secas e ressequidas comeram as espigas cheias
e gordas. Então, e elas não ficaram gordas, nem as vacas magras ficaram gordas, nem as espigas secas ficaram cheias. Eu quero saber a interpretação. E os sábios adivinhos lá do Egito, nenhum conseguiu dar a interpretação do sonho do faraó. E nenhum sábio, nenhum mago, nenhum adivinho, nenhum astrólogo, nenhum feiticeiro deu solução para o problema de Nabucodonosor. Cuidado para que você não esteja buscando solução em um lugar errado, com as pessoas erradas. Aí, versículo 14, eles buscam Daniel para ser morto. Versículo 13, saiu o decreto e eles buscaram Daniel para que fosse morto junto com os sábios da Babilônia. Porque Nabucodonosor ficou tão com raiva, ficou tão irado com os sábios da Babilônia, que ele disse, uma coisa é certa para vocês, se vocês já não podem me interpretar os sonhos, se vocês não podem me dizer o que eu sonhei, então vocês não servem para nada, vocês são inúteis, a religião de vocês não serve para nada, então que vocês sejam destruídos junto com a religião de vocês, com os deuses de vocês. Só que nesse caso, Nabucodonosor se condena, porque ele também era um rei idólatra, que servia aos deuses, e os deuses da Babilônia, os deuses de Nabucodonosor, a religião de Nabucodonosor não solucionou o seu problema. E aí, Daniel é procurado para ser decapitado, né, ser morto junto com os seus companheiros. E aí Daniel pede misericórdia ao comandante, né, Arioque. Versículo 15, Daniel pede misericórdia, pede um tempo para ele orar a Deus. A gente vai falar de oração, né? Agora no capítulo 2, nós vamos falar do poder da oração. Terceiro tema da nossa mensagem vai ser o poder da oração. Aí Daniel recebe um tempo, né, para orar, ninguém sabe quanto tempo, mas ele recebe um tempo para orar. E aí no versículo 8 ele se apresenta diante do rei. Daniel é apresentado diante do rei. Daniel é apresentado diante do rei e o rei é apresentado diante de Deus. Agora Nabucodonosor é confrontado com a sua falsa religião, né? A falsa religião do rei Nabucodonosor é confrontada com a verdadeira religião de Deus. Ou de Daniel, né? A verdadeira religião de Daniel. Deus que é a verdade. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Há uma verdade. Há um Deus. Olha o texto, eu só quero essa frase aí, olha. Daniel 2, versículo 28. Daniel disse para Nabucodonosor, no versículo 27, né? Na presença do rei, o que o rei quer, não exige, e o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, nem feiticeiros, ninguém pode dar solução ao rei. A religião moderna não tem solução para os teus problemas. Essa religião que leva você a comer de tudo, beber de tudo, vestir de tudo e levar você à desobediência a Deus. E eu já disse, nessa série, não existe felicidade na desobediência, não existe liberdade na desobediência. Você vai ser escravo dos seus vícios, dos seus medos, das suas inquietações e dos seus falsos ensinos, das suas falsas práticas. E aí Daniel, no versículo 28, ele diz, há um Deus no céu. Há um Deus no céu. E é essa expressão que eu quero para a gente fazer a análise do nosso tema de hoje. Há um Deus. Observe, Daniel foi levado para o cativeiro babilônico. E Babilônia tentou converter Daniel. Tentou levar Daniel para a idolatria, tentou tirar a identidade de Daniel, tentou levar Daniel a se contaminar com os falsos ensinos e filosofias da Babilônia. E Daniel disse não. Daniel foi provado. Daniel manteve a sua identidade de filho de Deus. E agora ele vai representar a Deus. Ele vai mostrar para Nabucodonosor que o Deus que ele serve, o Deus que ele obedece, o Deus que ele é fiel, o Deus que mantém ele um jovem puro, é o Deus que é capaz de escrever a história de Nabucodonosor. É capaz de, junto com Nabucodonosor, aliás, diga-se de passagem, eu tenho que dizer isso para você, Deus não escreve a sua história.
Deus ajuda você a escrever a tua história. Deus não age na vida do ser humano sem a participação do ser humano. Deus nunca vai interferir na tua liberdade de escolha. Agora, quando você decide deixar Deus fazer parte da tua história, Deus vai escrever uma história linda e maravilhosa com você. Você vai ser apenas... Quer dizer, Deus vai ser a pena ou a mão que vai guiar a pena da tua vida para escrever a tua história. Deus vai ser a mão que vai escrever junto com você, junto com a pena da tua vida, a tua própria história. Nabucodonosor teve o sonho. O sonho foi dado por Deus. Mas agora Deus quer um ser humano para ajudar outro ser humano a compreender a Deus. Deus precisa de você. Se você não assistiu essa mensagem da minha série, vá lá na playlist Espírito Santo 2021, primeiro tema, Espírito Santo 2021, tem lá um tema assim, Deus precisa de você. Porque existem muitos Nabucodonosores hoje que têm sonhos, que estão inquietos, que estão sofrendo, estão buscando na religião, estão buscando em tudo quanto é lugar aí a solução dos seus problemas, estão doentes, estão perdidos, sem rumo, sem direção, como um barco sem leme ou sem bússola. Não sabe para onde vai, não sabe o que crê, não sabe o que não crê. Estão perdidos. E agora Deus levanta um Daniel para dizer para esses Nabucodonosores, existe um Deus. Você já se cansou de buscar a solução dos seus problemas nos falsos ensinos, nas falsas teorias, nas falsas igrejas. Você já cansou, você já se decepcionou e você está triste e você não sabe mais para onde recorrer. Aí Daniel diz, há um Deus no céu. Há um Deus no céu. Lá no Egito, o copeiro disse para o rei, para o faraó, lá na prisão tem um hebreu que é capaz, porque ele tem o Espírito Santo, ele é capaz de interpretar o sonho do rei, o sonho do faraó. Agora Arioque diz para o rei, encontrei um jovem dos cativos de Judá, entre os hebreus, um cativo, Daniel, aquele que tem o nome de Deus, aquele que traz as características de Deus, aquele que representa o caráter de Deus na sua própria vida. Ele vai dar a Nabucodonosor o sonho e a significação do sonho. Há um Deus no céu que é capaz de mudar a tua vida, é capaz de mudar a tua história, é capaz de mudar o teu destino. Lembrando que não existe destino. Porque destino, na verdade, é um caminho que eu traço para a minha vida diariamente. Isso é destino. Você escreve até o final da tua história, mas no hoje. Hoje você está determinando qual é o teu futuro. Jovem, como eu disse na mensagem de ontem, na questão da identidade, quando você decide seguir a maioria, você sabe para onde você está indo. O precipício da ilusão, o precipício da falta de identidade própria, o precipício do medo, das incertezas, dos devaneios, dos vícios e das tragédias. É no hoje que a gente escreve o nosso futuro. É nas escolhas de hoje que eu determino se eu vou ser um jovem feliz ou infeliz amanhã. É no hoje.
Agora, Deus levanta Daniel para dizer a Nabucodonosor que há um Deus. E esse Deus tem 5 características. Ele é eterno. Ele é onisciente. Ele é eterno porque ele nunca morre. Ele não tem começo nem fim. Ele é onisciente porque ele sabe tudo. Ele é onipotente porque ele pode todas as coisas. Veja, ele é eterno, ele é onisciente porque ele conhece tudo, ele conhece você, ele conhece o teu deitar, o teu levantar, ele conhece tudo da tua vida, ele perscruta os nossos pensamentos. Diz o Salmo 14 que ele olha para você todos os dias, interessado em que você o busque, que você deseje por ele. Ele é onipresente. Ele é onipotente, porque ele pode tudo. E às vezes eu fico tão triste, não é? Porque a gente ora assim, ah, Senhor, que tu possas, que tu possas, que tu possas. Ah, se o Senhor puder, se o Senhor puder. Ai, meu Deus, tenha misericórdia. Porque Deus é onipotente. Ele pode tudo. Todo poder me foi dado no céu e na terra, disse Jesus Cristo, Mateus capítulo 28, versículo 20. E como é que eu fico orando, dizendo, Senhor, que tu possa, que tu possa, que tu possa. Que Deus é esse que não pode nada? Aliás, Deus não pode 3 coisas. 3 coisas Deus não pode. Deus não pode mentir. Está lá em Tiago capítulo 1. Deus não pode mentir. Malaquias 3 diz que Deus não pode mudar. E João 3, Deus não pode salvar quem não crer. Então, 3 coisas Deus não pode. Mas o resto ele pode tudo, meu irmão. O resto ele pode tudo, minha irmã. Então, Nabucodonosor é apresentado a um Deus eterno, onisciente, que conhece os sonhos de Nabucodonosor, que conhece as inquietações do coração de Nabucodonosor, que conhece os medos, as incertezas, as frustrações. Deus conhece tudo da tua vida. Deus é onipotente, Ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar o teu destino, que você está escrevendo para a sua própria ruína. Ele pode mudar, se você permitir, lógico, porque Ele não vai interferir na sua liberdade. Ele é onipresente. Ele está aí perto de você. Deus nunca desistiu de você. Você pode fazer tudo de ruim, tudo de errado. Deus não vai largar a mão de você. Nabucodonosor era um rei pagão, adorador de ídolos. Mas lá estava Deus, mexendo com Nabucodonosor, até nos sonhos de Nabucodonosor, conduzindo a vida de Nabucodonosor. Não me venha falar de predestinalismo não, meu irmão. Porque você vai dizer que Nabucodonosor foi predestinado para a salvação? Que história é essa? Nabucodonosor, até o capítulo 4, ele vai lutar contra Deus. Ele mesmo diz, eu fiz de tudo para contrariar a Deus. Até que ele pesou sobre mim a sua mão, para que eu reconhecesse que ele é Deus. Não existe predestinação para a perdição na Bíblia. Existe predestinação para a salvação. Deus está presente na tua vida. Se você está indo para um motel, se você está traindo o seu esposo, está traindo a sua esposa, se você está traindo o seu namorado, está traindo a sua namorada, se você está usando droga, se você está se prostituindo, Deus está presente na tua vida. Ele diz, estarei com você todos os dias. E Deus nunca desistiu de você. O filho pródigo saiu de casa para contrariar a vontade do pai, fez de tudo para magoar o coração do pai, e lá estava o pai, olhando para a estrada, esperando pelo retorno do filho. E quando ele voltou sujo, maltrapilho, o pai corre e abraça o seu filho. Esse é o Deus eterno que a Bíblia apresenta. Ele te ama e Ele está presente, louco, para cuidar de você e andar com você e mudar a tua história. Aí você acha que, Renival, você chamou Deus de louco? É louco mesmo, não é possível. Um Deus me amar assim. Eu faço de tudo para magoar Ele. Eu traio, eu minto, eu desobedeço, eu nego.
Eu digo que eu não pertenço a ele. Pedro disse, eu nem conheço esse homem. Identidade, né? Lembra? Eu nego a minha origem. Não, eu sou fruto da evolução. Eu vim do macaco, eu vim do protozoário, eu vim de uma explosão cósmica. E Deus diz assim, eu te amo. Por isso, comecei a mensagem de hoje, né? Eu amo aqueles que me amam. Na verdade, Deus está dizendo, eu tenho prazer naqueles que desenvolvem o meu amor no coração. O meu amor se desenvolve mais facilmente naqueles que abrem o coração para receber a fonte do amor que é Deus. Então Deus é o eterno, Deus é onisciente, Deus é onipresente, onipotente. E Deus é imutável. Ou você pode dizer que Deus é justo. Eu prefiro Deus justo. Porque esse Deus que é amor, que é justiça, que é bondade, que é misericórdia, Ele tem prazer em cuidar de você. Ele tem prazer em salvar você. Ele tem prazer em vir ficar perto de você. Nabucodonosor estava desesperado, sem saber mais para onde ir, onde buscar ajuda. E os deuses falharam, a religião falhou, tudo falhou. E agora Daniel diz para ele, há um Deus. Há um Deus que é capaz de ajudar você. Meu irmão, eu tenho que dizer uma coisa para você. Tudo bem, você vai dizer assim, mas por que então eu oro e Deus... Por isso que eu disse que eu vou deixar a oração por último. Porque na verdade, Deus ele vai dizer não para você, mesmo na oração. Quando você orar a Deus e você pedir coisas a Deus, às vezes as coisas são boas, mas Deus vai dizer não para você. Porque o propósito de Deus para você é muito mais do que satisfação neste mundo. Que Deus quer que você tenha satisfação, lógico, mas o propósito final de Deus para mim é vida eterna. É salvação. É felicidade eterna. Não é felicidade momentânea, não é prazer momentâneo, não é prazer transitório e passageiro. Não, o que Deus quer é para sempre, é duradouro, é para toda a eternidade. Então Nabucodonosor teve que receber um não tão duro dos seus sábios para ele receber um sim de Deus. Paulo diz lá em Efésios, sim de Deus. Olha que coisa linda. Deus disse não a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo disse, passe de mim este cálice. Jesus Cristo estava ali no Getsêmani e pedindo a Deus, por favor, salve o ser humano sem que eu precise morrer. E Deus disse, não, de jeito nenhum. Ou você morre ou eles morrem. Então, o não de Deus, o não de Jesus Cristo, se torna a gente o sim de Deus. A alegria. Não se esquece da mensagem à prova, tá bom? Assiste a segunda mensagem dessa série, porque nós vamos ser provados e nós precisamos provar a Deus. A nossa fé precisa ser amadurecida. E se ela precisa ser amadurecida é porque ela precisa se desenvolver, crescer. E não existe crescimento sem dor, meu irmão. Toda criança sabe, os pais sabem que a criança às vezes vai chorar e ele não sabe por quê. É porque ela está crescendo, os ossos doem e ela vai chorar mesmo. Todo crescimento tem dor. Não existe crescimento sem dor. Para com isso. Você quer viver uma vida cristã, de maresia, de tudo legal? Então esquece, porque essa religião não serve, não. É inútil. Nabucodonosor procurou solução nessas igrejas, nessas religiões aí, e foi inútil. Agora, quando Deus apresenta, Ele apresenta a realidade. Ele se apresenta. Daniel apresenta agora um Deus que é capaz de tomar Nabucodonosor nas mãos e conduzir a vida, a história do mundo através de uma visão, de um sonho de Nabucodonosor. É a vida de Nabucodonosor que está no sonho. É o histórico do seu reino. É o histórico da Babilônia. É o histórico dos medos e persas, dos gregos, dos romanos, da Europa dividida. É o mundo está nas mãos de Deus. Deus é o único que conduz a história.
Ele tem a história na palma das mãos. Mas esse Deus que tem a história na palma das mãos, diz para mim e para você, eu quero dirigir a tua história. Eu quero ser o teu Deus. Daniel apresenta um Deus para Nabucodonosor. Há um Deus no céu, um Deus vivo, onisciente, onipresente, onipotente, eterno. Esse Deus que é tudo, que é amor, que é justiça, que é santidade, que é paz, Ele quer fazer parte da tua história. Ele quer fazer parte da minha história, da nossa história. Você está preso aos remédios, está preso aos vícios, está preso aos falsos ensinos, às falsas tradições, às falsas filosofias, falsas culturas. É hora de você largar a mão disso e correr para os braços do Pai. E agora Deus levanta Daniel para mostrar para Nabucodonosor que na Babilônia tem alguém que serve ao Deus vivo. Nesses dias finais, quanto Deus anseia por Daniéis, quanto Deus anseia por Danielas, que o represente, que diga para o mundo que caminha para a destruição, para o mundo que está preso às depressões, às ansiedades, aos medos, às frustrações e aos falsos ensinos. Levante Daniel e vá dizer a Nabucodonosor que existe um Deus. Há um Deus, mas Deus não vai se revelar para o mundo a não ser através de Daniel, através de você, através de mim. Deus precisa de você. Deus não age sem o ser humano. Deus não age sem a participação do ser humano. Deus precisa de você para que o mundo conheça que você serve ao Deus vivo e que existe um Deus vivo, onisciente, onipresente, onipotente, eterno, amoroso, misericordioso e justo, que é capaz de conduzir as pessoas para os seus próprios braços de amor e dar a elas o que elas precisam para serem felizes e principalmente a vida eterna. Não quer você hoje se colocar nas mãos de Deus para ser o representante de Deus aonde você for? Não quer levar você hoje a marca de Deus para onde você for? Não quer você hoje ser a boca de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus, para levar outras pessoas a conhecer esse Deus? Ore comigo, querido Deus, meu Pai. O Senhor levantou Daniel para apresentá-lo a Nabucodonosor. O Senhor levantou aqueles 3 jovens para apresentá-lo a Nabucodonosor lá na fornalha ardente. Meu Deus, ajude-nos hoje, porque nós queremos também ser a tua voz, ser a tua luz, ser o teu representante e mostrar o teu amor aonde a gente for. Queremos ser honrados e queremos que o Senhor seja honrado também com a nossa vida. Samuel disse, o Senhor disse a Samuel, eu honro os que me honram. Ó Senhor, que a tua honra seja apresentada pelos teus filhos. Que nós verdadeiramente sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Ajude-nos hoje, ó Deus, a levantarmos e sermos a tua voz, o teu representante aonde a gente for. Nós oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.